Cumprimentar todos vocês com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Coisa bonita isso, né? Ah, minha hora, onde ela chega. Eu vou pedir uma pequena gentileza, se algum irmão, um diácono ou diaconisa, puder pegar aquele copinho maroto que fica aqui. É uma alegria sempre poder compartilhar a palavra de Deus. Realmente já vimos e ouvimos muitas coisas, já desde ontem. Eu, desde que tenho acompanhado de perto as convenções, né? Tive a oportunidade de já ir em algumas convenções cariocas e tive a oportunidade recente de estar ali em Poços de Caldas no ano passado. Eu tenho uma admiração muito grande. Se você, qual é a organização denominacional que você mais admira? Se chama União Feminina Missionária Batista Brasileira. Eu sou encantado com as nossas irmãs, na sua organização, no seu comprometimento. Vocês talvez perceberão isso na próxima semana. Uma coisa é quando as irmãs sobem para poder dar o relatório. Outras organizações, às vezes, podia ser um pouquinho melhor, né? Mas, assim, a gente deve fazer elogios em público, né? As críticas a gente faz em particular, né? Tem algumas que a gente pode dizer assim, tenho algo contra ti. Mas no caso da nossa União Feminina, realmente, dos anos que eu tenho acompanhado de perto, ela nos alegra muito com o trabalho e a MCM está no meu coração. Eu faço 60 junto com as nossas irmãs. Estou aqui com a cor das nossas irmãs desde ontem, né? Eu acho que eu gastei todas as minhas camisas lilazes, não tenho mais nenhuma. Ainda bem que só foi sábado, domingo pela manhã, domingo à noite, porque eu não tenho mais nenhuma outra camisa lilás. Tenho uma rosa. A lilás só tenho 3. E vamos fechar, né, esse momento de celebração, desse final de semana, coisa mais linda, né, justamente no domingo, Dia das Mães. E eu queria convidar você, e antes disso, né, aproveitando que eu estava falando aqui a respeito de convenção, uma irmã me perguntou ao pé da orelha ali agora, enquanto estava acontecendo o dízimo, sobre os horários em que vão acontecer as reuniões deliberativas da nossa convenção carioca durante a semana. Meus irmãos, é o seguinte, para quem não está familiarizado, para você participar de uma convenção, você pode, desde que você seja membro em comunhão de uma igreja batista da Convenção Batista Carioca. Vila da Penha é uma delas. Só que há necessidade de você fazer uma inscrição. Para quê? Para que você tenha direito a voto. Do contrário, você só poderá estar presente como espectador, como ouvinte. Tá? E há um limite, de acordo com a quantidade de membros de cada igreja batista. Ou seja, apesar de nós estarmos sediando na nossa igreja, não pode a totalidade da membresia de Vila da Penha ter direito a voto, né? Senão a gente ia definir os rumos da denominação no âmbito carioca, né? Então existe um limite de inscrição. Então, se você ainda não fez e tem o desejo, você precisa se apressar, né? Porque afinal de contas você só vai ter segunda-feira e terça, porque inclusive só fazer a sua inscrição não é suficiente, porque ela precisa ser validada pelo presidente da igreja, que hoje é o irmão Ricardo Nunes, né? No tocante a pastoreio muito, todos nós temos o dom de pastoreio, né? E aí então, se você tem esse desejo, apresse, né? E aí, quando você fizer a sua inscrição, aproveita, a gente fornece o calendário, lembrando que a partir de quarta-feira, né,
à noite, sempre no horário de 7h30, né? É 7 horas ou 7h30? Ah, não, eu estou falando das que são devocionais, que são à noite. 19h30. 19h30, A partir de quarta-feira, sempre às 19h30, os trabalhos se encerram num culto. E esse culto, claro, aberto a todos os irmãos, mesmo que você não tenha feito a inscrição e tal, porque aí cessam-se as sessões deliberativas e aí a gente finaliza o dia louvando ao Senhor, que é bom demais. E aí você está convidado, né, para estar aqui na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira. Sábado é só pela manhã e é deliberativo também, se eu não me engano. Não tem sábado. Ah, perfeito. Quarta, quinta e sexta. Então, se a dúvida da irmã ao pé da orelha era a sua dúvida, agora já não é mais dúvida de ninguém. E aí, então, eu peço para você que abra a sua Bíblia. Vamos abrir no livro de Gênesis, capítulo 3. Nós vamos ler o verso 15. Gênesis 3, o verso 15. Diz o seguinte: farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Ela lhe ferirá ou pisará a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Vamos orar? Santo Deus e Pai, nós, Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito, te pedimos que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração venham tão somente do Teu coração para o coração de todos aqui presentes. Firmados, Senhor, na rocha que é Cristo Jesus, que nós oramos. Amém. Meus caros, o texto de Gênesis 3 é um texto que ele aponta para um comportamento que a humanidade desenvolveu desde sempre, que é, no uso do seu livre-arbítrio, desobedecer ao nosso Deus, se afastar da boa, perfeita e agradável vontade do nosso Senhor. E nesse momento, Deus, na sua comunhão com a sua criação, Ele na viração do dia, Ele procura o homem e a mulher e eles se escondem de Deus, porque o haviam desobedecido. Esse capítulo 3, a gente pode dizer que é o primeiro grande dia de juízo. Não do juízo, né? O do juízo é o juízo final. Mas é o primeiro grande dia de juízo administrado pelo nosso Deus. E amor e justiça são faces da mesma moeda. O amor e a disciplina são faces de uma mesma moeda, como o nosso pastor Demétrios aqui mencionou, em que os pais devem administrar amor e também disciplina, saber dar o sim, mas também saber dar o não. E aí naquele momento eu me lembro de um desenho animado que eu vi, eu esqueci o nome da série, acho que era Superbook, alguma coisa assim. Era uma série de desenhos animados evangélicos. Não faço a mínima ideia de onde eu vi isso. Com certeza não foi na Globo. Mas foi na TV aberta. E aí eu me lembro que no desenho, assim, nesse momento do encontro de Deus com o homem e a mulher, a arte, né, era de uns bichinhos olhando assim, né, com expectativa. O que estava acontecendo, com admiração, com um certo temor até. Eu me lembro, né, que tinha ali a corujinha olhando, né, espantada, o sapinho do lado e tal. Era o desenho, né, que tinha naquele frame da animação. E eu fico imaginando que aquele momento foi realmente um momento de intensa expectativa de toda a criação. Porque na humanidade se encerrava toda a criação, uma vez que nós somos a coroa da criação.
E a humanidade, naquele momento, ela resolveu romper com Deus. A humanidade, naquele momento, resolveu romper com o doador da vida. E se você rompe com o doador da vida, o seu caminho é caminho de morte. Então poderia haver ali uma decisão divina de aniquilar toda a criação. Apertar um shift del e começar tudo de novo. Mas aí Deus chama o homem e fala assim: Adão, por que eu não te encontrei? Ah, porque eu me escondi. E por que você se escondeu? Aí ele fala: porque essa mulher aí que você me deu, olha só, né? Antes ele estava todo felizão, todo contente, né? Essa é a carne da minha carne, os ossos dos meus ossos. Aí entrou o pecado do mundo. Aí aquele ser maravilhoso, ele já olha com olhos diferentes, né? E aí diz: essa mulher que tu me deste, me deu o fruto e eu comi. Aí a mulher, por sua vez, vira. A serpente falou comigo e me disse coisas e eu cedi e comi. E aí então, Deus ele não pede depoimento da serpente, mas ele se vira e dá essas palavras: farei com que haja inimizade entre você, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e os descendentes dela. Ela lhe pisará a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Nesse momento, Deus ele administra a justiça temperada com amor. Porque poderia ser, e legítimo seria, que ele aniquilasse toda a criação. Mas, nesse momento, ele discorda do homem, que coloca a mulher numa posição de culpabilidade, como assim? Foi culpa dela. Foi esse troço que você me deu, né? Foi mais ou menos isso, a expressão dele, que me levou ao erro. Esse negócio está com defeito, devolve. Deus ele discorda com o homem. E ele coloca a mulher no centro da história. E ele dá um novo significado à maternidade. Porque até então, a maternidade seria um meio pelo qual a humanidade se desenvolveria e tomaria conta de todo o planeta. Mas a partir daquele momento, do ventre de uma mulher, nasceria aquele que traria a salvação. Ele traz a mulher para o centro da história da salvação, dizendo que a esperança da salvação viria do ventre de uma mulher. Isso é algo fantástico. E desde então, o Senhor tem contado com mulheres, tendo nelas parceiras, para escrever a história da salvação. Mulheres que entregaram os seus filhos, para que eles pudessem ser os conhecidos como os valentes de Deus, para serem conhecidos como homens de Deus, para serem conhecidos como homens segundo o coração de Deus. Mulheres, parceiras de Deus na escrita da história da salvação. E é interessante que eu noto isso quando eu já penso na história de Abraão. Porque até o capítulo 12 de Gênesis, tirando esse sopro da promessa do Messias, que viria de um ventre da mulher e que pisaria a cabeça da serpente,
do nosso inimigo, tirando esse momento de sopro, de consolo. Se a gente pega do capítulo 4 e vai até o capítulo 11, a gente fica agoniado. Porque a humanidade, ela entra numa espiral é como, né? Espiral descendente, ou seja, vai caindo, se desconfigurando, se desumanizando. Até que num rompante de graça e misericórdia, ele encontra um homem chamado Abraão e diz: de ti farei uma grande nação. De ti eu vou suscitar um povo, e esse povo, através dele, benditas serão todas as famílias da terra. E Abraão acolhe aquela promessa e sai da casa dos seus pais para uma terra que Deus ainda ia mostrar para ele qual seria. E aí o tempo vai passando, Abraão vai ficando velho, a sua esposa Sara também vai ficando idosa. Homem a gente fala que está ficando velho, né? A mulher a gente tem aquele cuidado, né? Idosa. Aquele carinho a mais, né? Por se referir. E aí, acontece que eles se permitem elaborar um plano para poder fazer valer a promessa. E aí nesse momento eu tenho dúvida se a promessa foi com Abraão ou se foi com Sara. Porque Sara permite que Abraão tenha relações com uma escrava. E dessa relação nasce Ismael. E aí Deus, ali no capítulo 17, dá uma resposta muito interessante a Abraão. Porque Abraão tem Ismael e apresenta Ismael a Deus dizendo o seguinte: então Abraão disse a Deus, que Ismael viva sob tua bênção. Mas Deus respondeu, na verdade Sara, sua mulher, lhe dará o filho. Você o chamará de Isaque, e eu confirmarei com ele e com os seus descendentes para sempre a minha aliança. E aí, desse milagre, nasce Isaque, que significa sorriso. Com certeza trouxe muita alegria para aquela família já meio confusa, né? Ao final de contas, Abraão já tinha 100 anos, quando teve a Isaque. E Sara tinha lá os seus 90. Você imagina o que fará isso? E conhecemos Isaque. E aí, a partir de Rebeca, eu queria pensar com você algumas coisas a respeito dessas mulheres, mães, parceiras de Deus na escrita da história da salvação. Porque com Rebeca, a gente aprende que uma mãe nunca se esquece das promessas que o Senhor tem para os seus filhos. Vamos repetir? Em Rebeca, nós aprendemos que uma mãe nunca se esquece das promessas que o Senhor tem para os seus filhos. A atitude de Rebeca, vamos lembrar aqui mais ou menos da história, muito questionada, porque ela, ali com Jacó, ela arruma um jeito de Isaque, que já era cego, desse a sua bênção para Jacó, que era irmão gêmeo de Esaú. Porém, Isaque queria dar a bênção a Esaú. Por quê? Porque, embora gêmeos, Esaú saiu primeiro do ventre de Rebeca. Então, ele que tinha o direito, por lei, de receber a bênção da primogenitura do seu pai Isaque.
Contudo, quando Rebeca ainda está grávida, ela percebe que está rolando um Street Fighter aqui, né, na barriga. Que os dois fetos estão ali se estranhando. De repente querendo pegar o cordão umbilical, um querendo enforcar o outro, não sei o que estava acontecendo. Mas ela sentia no seu ventre que alguma coisa estava acontecendo ali. E ela questiona: Senhor, o que está acontecendo aqui? E aí o Senhor a responde ali em Gênesis 25, versículo 23. Os filhos do seu ventre se tornarão duas nações. Desde o começo, elas serão rivais. Uma nação será mais forte do que a outra, e o seu filho mais velho servirá a seu filho mais novo. Essa era a promessa que Deus tinha para Jacó, a despeito dele não ser o primogênito, a despeito da lei humana dizer que ele não tinha direito à bênção do seu pai. Mas uma mãe, ela nunca se esquece das promessas que o Senhor tem para o seu filho. Um dos testemunhos mais lindos que eu pude ouvir recentemente foi de uma irmã que compartilhou a história da sua avó. E ela dizia: pastor, a lembrança que eu tenho da minha avó era de uma mulher de joelhos orando pela vida do meu pai. Ele tinha sido criado na igreja, crente, trabalhando. No entanto, no caminho, o relacionamento dele com a sua esposa não deu certo, ela os deixou e ele, digamos assim, né, o pessoal fala, virou a cabeça e começou a beber, começou a se envolver em coisas. E aquela mãe, ela sabia qual era as promessas que Deus tinha para aquele filho. E aquela irmã me contou com lágrimas. Ela falou assim: pastor, a minha avó não viu meu pai novamente frequentando a igreja, trabalhando no reino de Deus. Mas eu passei 10 anos antes que meu pai fosse tomado por um câncer, vendo meu pai servindo ao Senhor novamente. Eu me arrepio e emociono com esse testemunho. Porque uma mãe, aquela senhora, ela não chegou a ver o seu filho novamente nos caminhos do Senhor. Mas ela pôde dar, pelo seu joelho no chão, dobrado, clamando a Deus o privilégio de que a sua neta pudesse passar os últimos 10 anos da vida com o seu pai, servindo novamente na casa de Deus. E aí assim, Rebeca garante que a promessa de Deus recaia sobre Jacó, a despeito da intenção de Isaac de, em franca desobediência, querer tê-la dado a Esaú. E aí, anos se passam. Jacó tem muitos filhos, 12, para ser mais exatos, e uma filha. E eles crescem, e na terra que eles moram tem uma seca. E eles então precisam se deslocar ao Egito, e eu estou aqui passando de balão pela história, né? Passei de balão por cima. E aí acabou que passou aquele momento de seca, novamente, a terra em que Deus deu a Abraão, que Deus deu a Isaac, que Deus deu a Jacó, estava sendo ocupada por inimigos. Porque o povo de Deus estava no Egito e não estava no local onde deveria estar.
porque se acomodaram numa terra chamada Gósen, numa terra fértil dentro, ali perto do delta do Nilo. E aí morreu toda aquela geração, levantou-se um faraó que não conhecia, que não tinha menor conhecimento daquilo ali tudo, e aí ele começa a colocar em prática um plano de morte, e ele fala que todos os meninos hebreus, homens, quando nascendo, deveriam ser jogados para serem mortos, afogados no rio Nilo. E aí, com Joquebede, sua irmã Miriam, com as parteiras do Egito e com a filha do faraó, eu aprendo que situações difíceis requerem muita coragem. E é impressionante a coragem dessas mulheres, porque elas enfrentaram o poder maior desse mundo. Porque Joquebede, ela teve uma criança, e essa criança era um menino, e segundo a determinação de Faraó, essa criança deveria ser jogado no rio para morrer afogado. Mas aí então elas planejam e ocultam isso, de maneira que eles fazem um cesto, betumam ele todo para que ele ficasse impermeável e jogam no rio. E Miriam que é a irmã de Joquebede, vai acompanhando de longe, até que aquele cestinho para entre os juncos, que o rio Nilo, nos deltas, assim, você vê muito, né, aqueles caniços, da onde você, por exemplo, tira o papiro. São caniços, né, é uma grama, né? Ela tá é grameníade, né? Sei lá, não lembro, eu não sou biólogo, sou pastor, ainda bem, né? Mas é da família das gramas, né? E aí nasce, aquele negócio comprido, e aquele cestinho trava ali, entre aqueles caniços ali, e a princesa, a filha de Faraó, ouve o choro de um bebê. E pede para trazer aquele cesto, e quando ela vê, é uma criança hebreia. Ela é filha do faraó. Ela é filha daquele que mandou matar todos os meninos hebreus. E ela tem a coragem de também desafiar a autoridade máxima em favor daquela criança. E o povo de Israel conheceu em Moisés, que é aquela criança, o seu libertador, aquele que iria tirar o povo hebreu da terra do Egito para devolvê-los à terra prometida a Abraão, a Isaque e a Jacó, para novamente colocar em linha com o plano que Deus tinha para aquele povo. E através da coragem de Joquebede, Miriam, da princesa, filha de Faraó, e das parteiras que ocultaram aquela informação, isso foi possível. Isso foi possível, meus irmãos. E eu acho isso extremamente inspirador. Essa coragem, ela precisa nos inspirar para que nós nos coloquemos realmente em posição na defesa dos nossos filhos, na defesa dos nossos valores, para sermos realmente usados por Deus para colocar novamente nos trilhos os planos que Ele tem para essa humanidade, a começar dos nossos próprios filhos. A história continua. E aí eu chego numa mulher que eu nem sei o nome. A Bíblia não diz o nome dela. Mas
com a esposa de Manoá. É isso que a Bíblia fala dela. Não sei o nome dela. Eu aprendo que nós temos que ter discernimento e sabedoria nas questões difíceis. É muito interessante, porque o povo de Deus, ele chega ali na terra prometida, e como eu falei, aquela terra já tinha sido ocupada por povos, então, que agora são povos inimigos do povo hebreu. E um deles são os filisteus. E aí os filisteus estão oprimindo o povo de Israel está sofrendo com a opressão dos filisteus. Deus precisa de um herói. Então o anjo do Senhor procura a esposa de Manoá e diz: olha, você não tem filhos, você é estéril, mas eu vou te dar um filho. Deus vai te dar um filho, e esse filho livrará o povo de Deus da mão do inimigo. E aí então a esposa de Manoá, ela vai ao seu marido e conta a grande novidade: eles iam ter um filho. E aí Manoá, ele fica meio cabreiro: como assim? Você é estéril? Como é que você vai ter filho? Eu quero falar com esse homem aí. E aí novamente, outro dia, a esposa de Manoá está ali nos seus afazeres, e novamente aparece o anjo do Senhor. Ela vai então correndo para Manoá, e Manoá vai até ali e conversa, e aqui o anjo do Senhor confirma tudo também a Manoá. E aí é muito interessante que Manoá tem probleminha. Essa expressão é normal, né? Bem utilizada pela Ana Cristina, né? Ele tinha probleminhas de difícil entendimento. Porque ele fica tão feliz, e aí então ele quer fazer um sacrifício para poder comemorar, e aí quando ele faz aquele sacrifício, o anjo do Senhor, à medida que a chama do sacrifício sobe, ele sobe também aos céus. E aí Manoá fica desesperado. Ele fala: meu Deus, nós vimos a face do Senhor, nós vamos morrer. Ele tem probleminha, né? Porque qual era a promessa? Não é para ter filho? Se ele morresse, eu acho que não ia ter como, né? Não, já era milagre ela ser estéril. Então, beleza, primeiro caso de ressuscitamento da Bíblia seria, né? E aí Manoá fala assim: amor, fica imaginando ela, né? Amor, escuta aqui um pouquinho. Ele prometeu que a gente vai ter um filho, que ele vai ser o libertador do nosso povo. Então nós somos agraciados, vamos aqui adorar ao Senhor. E aí então novamente aquela mulher trouxe paz àquela casa. A esposa de Manoá, uma mulher que eu não sei nem o nome, ela me faz lembrar aquele provérbio que diz: a mulher sábia edifica o lar, mas a insensata destrói com as próprias mãos. Aquela mulher, ela poderia entrar na insensatez do seu marido, mas não, ela é sábia, e ela traz paz, harmonia para aquele lar. E através dessa mulher, nós conhecemos Sansão, o grande juiz Sansão, que libertou o povo de Israel da opressão dos filisteus. Alguns anos se passam. Israel está agora, nesse momento, numa situação crítica, calamitosa sob o ponto de vista espiritual. Nós temos um sacerdote, o nome dele é Eli. Ele é um homem fantástico, um homem temente a Deus, mas um homem de posição nenhuma. É o pai da Peppa Pig. Ele é o Homer Simpson da vida. É o sacerdote Eli. Que inclusive os desenhos infantis, né?
costumam pintar bastante, né? Por que esse ataque à figura dos pais? Mas esse é papo para agosto. A gente está no Dia das Mães hoje. Mas aí Elias não tinha autoridade nenhuma sobre os seus filhos. Ofni e Finéias eram sacerdotes também, corruptos. Deus precisava de um menino. E aí, com Ana, esposa de Eucana, eu aprendo sobre o poder da oração. Ana era casada com Eucana. É um nome estranho, né? Parece nome feminino, mas Eucana é nome masculino. E ele tinha duas esposas, Ana e Penina. Penina tinha filhos, Ana não tinha. E naquela sociedade, não ter filhos era símbolo de maldição. Aquela mulher sofria, ela era oprimida pela outra esposa de Eucana, pelo fato dela não ter filhos. E aquela mulher um dia chega ao templo. E ela está em prantos. Ela ora mais uma vez, como aquela mulher muitas e muitas vezes se chegava diante da presença de Deus. Ela mais uma vez chegava diante da presença de Deus para lhe pedir um filho. Ah, meus irmãos, ela é abençoada. Ela tem um filho, esse filho se chama Samuel. Significa o que, Samuel? Samuel. Resposta de oração, pedido a Deus. Aquela mulher durante anos, insistentemente, pediu a Deus que lhe desse um filho. E aí, meu irmão, papai, minha irmã, mamãe, ou que ainda não seja pai, que não seja mãe, mas que um dia pretende. Para quem nem está pensando nisso, porque de repente ainda está muito longe do momento chegar. Mas, meus irmãos, nós precisamos aprender com Ana, além do poder da oração, aquilo que é um filho. Aquilo que deva ser feito com um filho. O filho são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Aquela mulher recebeu de presente, na misericórdia do Senhor, um filho, a quem deu o nome de Samuel, porque ele foi pedido ao Senhor. E aí, ela faz uma promessa, que se ela tivesse um filho, ela um dia chegaria e daria o seu filho para o serviço no templo. E aí anos se passam, estamos em 1 Samuel capítulo 2. O menino nasce, ele é desmamado, e ela chega diante de Eli e diz o seguinte: pedi ao Senhor que me desse esse menino, e o Senhor atendeu o meu pedido. Agora eu dedico ao Senhor, por toda a sua vida, ele pertencerá ao Senhor. Não há nada melhor que você possa fazer com o seu filho e com a sua filha do que oferecê-lo a quem te deu. Oferecer a Deus. Perdoa a emoção, porque esse texto, é claro, vai ser o texto que eu vou usar quando eu tiver que consagrar meu filho aqui. Aí vocês entendem o meu estado aqui. Os nossos filhos são herança do Senhor. E a melhor coisa que um pai e que uma mãe pode fazer, que você mamãe, que você papai que estiveram aqui apresentando seu filho, é consagrá-lo ao Senhor.
o povo de Israel conheceu Samuel. A dinastia de Eli caiu. Os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, porque estavam cometendo sacrilégio com a arca do Senhor, usando ela de amuleto na guerra. E o mensageiro, quando volta para dar essa notícia a Eli já era cego, já era meio surdo, idoso, obeso. Ele, impactado com aquela notícia, cai, se desequilibra, bate o pescoço e morre. Não há mais sacerdote em Israel, mas porque aquela mulher entregou o seu filho, a linha sacerdotal se mantém. O plano de Deus não sai do trilho. Que felicidade, meu irmão, que felicidade, minha irmã, é poder ver que através do meu filho, os planos de Deus ainda poderão continuar nos trilhos. Os meus pais às vezes sofrem. Os pais sofrem. Principalmente quando a gente se coloca nessa posição. Quando a gente, às vezes, precisa dar palavras duras, em virtude de sermos profetas do Senhor. E aí nem sempre isso é muito bem recebido. Porque o povo, desde sempre, muitos, infelizmente, têm duras cerviz, e duras cerviz impedem que se levantem bons servos. Cerviz é com C, servos é com S. Cerviz é o pescoço, carne de pescoço. E eu já escutei de um colega descendo do púlpito, dizer assim: meu irmão, que impacto. Mas você sabe que profeta morre cedo. E muitas vezes a nossa família sofre conosco, porque ela fica sabendo de tudo aquilo de que nós somos alvo. Porque o povo de Deus muitas vezes se mostra com duras cerviz, e ele é o principal perseguidor dos seus profetas. Mas, meus irmãos, eu sei que eu desperto muito a alegria no coração dos meus pais, por ter atendido a essa consagração que a minha mãe fez da minha pessoa, e de ter me mantido fiel à vocação, a despeito de tudo. Meus irmãos, avança-se a história. Estamos chegando ao final. Estamos chegando ao final. E aí, chegamos no Novo Testamento. E quando eu chego no Novo Testamento, eu me deparo, mais uma vez, com uma idosa, que sofre com o fato de, a despeito da sua fidelidade, dela ainda não ter filhos. A gente está numa época em que o Império Romano domina sobre o povo de Israel. E aí acontece uma coisa muito interessante, que uma das primeiras providências que o Império tem é tirar o sacerdote do templo e colocar um sacerdote nomeado conforme os interesses de Roma. Deus, a gente pode colocar assim, mas claro, estou usando aqui de maneira figurada, Deus é retirado do templo, porque quem está no templo não é mais um sumo sacerdote segundo a linhagem daquele que Deus colocou como família para ser a família sacerdotal em Israel. E aí, quando eu lembro de Isabel, que é o nome dessa mulher, eu me lembro
que nunca é tarde para servir ao Senhor. Porque essa mulher Isabel, ela é da linhagem de Arão, o primeiro sumo sacerdote, aquele que nunca deveria os seus descendentes deixarem de ministrar no templo do Senhor. Mas nessa época não era um descendente de Arão que estava à frente dos serviços do templo. Mas Isabel, ela atende ao chamado de Deus, e mesmo com idade avançada, ela se permite sentir as dores de parto, para que Deus pudesse contar com João o Batista. Ela, sendo da descendência de Arão, muito provavelmente, João Batista que deveria ser o sumo sacerdote, se nós fôssemos analisar a linha sucessória. Mas no templo havia corrupção. Deus havia sido expulso do templo, ele foi para o deserto. E no deserto, ouve aquela voz que clama: preparem o caminho do Senhor. Porque uma mulher, mesmo idosa, não se negou a servir o seu Deus. E mesmo com idade avançada, se permitiu sentir as dores de parto, para que Deus pudesse contar com João Batista. E por fim, o último exemplo que eu tenho para dar aqui hoje é de Maria, mãe de Jesus. E quando eu olho para Maria, mãe de Jesus, eu percebo que nunca é cedo para servir ao nosso Deus. Maria já é o contrário. Ela é uma jovem de pouca idade. Ela estava prometida para casar, mas não havia casado e ainda se conservava virgem. E aí o anjo do Senhor se apresenta a ela e fala: olha, de ti nascerá o Salvador. E ela pergunta: como, se eu ainda sou virgem? E ela vai dizer: o Espírito Santo repousará sobre ti, e o nome que tu darás a essa criança será Jesus, e ele será o Salvador do mundo. E aquela jovem, a despeito de toda a reputação que poderia se arruinar, ela diz sim ao Senhor. E ali no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, versículo 38, ela diz: Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo que foi dito ao meu respeito. Que coisa fantástica é o exemplo de Maria. Que coisa fantástica. Nunca é cedo para servir ao Senhor. Então, meus irmãos, quando a gente celebra o Dia das Mães, a gente não está se rendendo a uma data comercial, a um apelo para movimentar a economia. A gente está celebrando o momento em que Deus, no primeiro dia de juízo, coloca a mulher no centro da história, para dar um novo significado à maternidade. Porque do ventre de uma mulher repousava a esperança, porque dali nasceria o nosso Salvador. Então, mãe, entenda uma coisa: você, antes de tudo, deve ser uma parceira do Senhor, para que
alimente, eduque, caminhe no caminho do Senhor aqueles que o Senhor usará para serem homens, mulheres, segundo o seu coração, os seus valentes, os seus campeões. E agora eu gostaria de pedir a todas as mães que se colocassem de pé. Minhas caras, eu não sei como vocês pensam a maternidade, como pensaram, como caminharam. Algumas já são até avós. Mas, minhas irmãs, com os exemplos dessas mulheres, eu quero dizer para você que Deus, Ele espera que você seja uma parceira dEle, naquilo que Ele tem planejado para essa humanidade. Minha irmã, eu não sei como e onde está o seu filho, mas você sabe, e você conhece os planos e as promessas que o Senhor tem para o seu filho. Minha irmã, seja corajosa para caminhar 1 milha, 2 milhas, quantas milhas forem necessárias. Tenham coragem. Não abandonem a oração. Mantenham o equilíbrio, a toda custa, o equilíbrio e a harmonia da sua família. Conecte com o Senhor, sempre em oração. Mas pastor, os meus filhos, agora não sei, eu não tenho mais aquela influência, eu não sei o que fazer. Minha irmã, nunca é tarde para servir ao Senhor como mãe. Pastor, eu nem sei o que eu faço com essa coisinha pequena que está nos meus braços. Minha irmã, nunca é cedo para servir ao Senhor. E eu peço para que toda a igreja agora se coloque de pé. Se você está na posição hoje de filho, eu peço para que você estendam as suas mãos em direção a uma mãe. Então você talvez vá ficar de costas para mim, não tem importância, você pode ficar de costas para mim sem problema. Se você é um filho, hoje aqui está na posição de filho, estenda as suas mãos em direção a uma mãe e vamos juntos reclinar as nossas cabeças e pedir as bênçãos do Senhor sobre essas mulheres. Santo Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por essas mães. Nós te louvamos, Senhor, por essas mulheres que em dores e sofrimento nos deram a vida. Ó Pai, nós te louvamos, Senhor, por essas mulheres que no abraço, que no seu colo, tivemos pela primeira vez a noção do teu próprio abraço e do teu colo. Mulheres, Senhor, que seguiram a despeito de muito sofrimento pelos nossos erros enquanto filhos, para nos resgatar e nos colocar novamente no trilho. Ó meu Pai, se porventura, se com egoísmo inconsiderável, nós desfrutamos do amor delas, como se direito fosse nosso, que
ministre, Senhor, em nós o perdão. Porque elas só esperam de nós a resposta terna, de amor, de nós, filhos, para com elas. Ó meu Pai, aquelas que ainda possuem mãe, talvez em situação de fragilidade, talvez em situação já de idade avançada, ó Pai, que sejamos fiéis na fraqueza delas, assim como elas foram fiéis em nossas fraquezas. Que Tu possas, ó Deus, estar nesse momento concedendo, Senhor, toda a força e todo o vigor para aquelas mulheres que hoje, Senhor, se encontram em dores de parto. Para aquelas mulheres, Senhor, que ainda carregam no seu ventre os seus filhos, que desde já, Senhor, Tu possa estar dando o vigor espiritual, o vigor físico, Senhor, para que elas enfrentem essa tarefa de maneira fiel. Que as nossas jovens, Senhor, tenham a consciência de se manterem, Senhor, puras, e que preservem, Senhor, a sua energia para essa tarefa, Senhor, que talvez Tu as chame. E também, Senhor, queremos lembrar daquelas mulheres, Senhor, que têm o desejo de serem mães, mas que elas não serão pelas vias biológicas. Ó Deus, que Tu possas, Senhor, conceder a esse coração o privilégio de encontrar outros tantos corações órfãos e que carentes estão desse carinho e desse amor. Ó Pai, que cada mulher aqui presente nutra no seu coração o desejo de terem, Senhor, em relação a Ti, mulheres com quem Tu possas contar, para que possam, Senhor, lhes entregar outros tantos homens, outras tantas mulheres, que serão conhecidos como os Teus valentes, como os Teus desbravadores do Evangelho, como os Teus missionários, como aqueles, Senhor, que serão exemplo, que serão sal nessa terra e luz nesse mundo, Senhor. Que Tu, Senhor, aqui possa sempre encontrar parceiras, Senhor, na história que Tu tens escrita para a nossa humanidade. E agora, ó Pai, que a graça, aquela, Senhor, que nos diz de amor, de favor não merecido, a graça, Senhor, que muitas mães manifestam, mas que a maior graça, que é a graça de Cristo Jesus, esteja com todos nós. Que o amor do nosso Deus possa, ó Pai, abraçar a cada coração aqui presente com um amor muito maior do que um amor de mãe. E que o consolo, o encorajamento que muitas vezes, Senhor, nós encontramos nas nossas mães, mas agora o consolo e o encorajamento do Espírito Santo, Senhor, seja sobre todos nós, para que possamos, ó Pai, manter firme a fé, viva a esperança
de maneira que possamos crescer sempre no amor. É nessa graça de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Você pode dar um abraço nessa mamãe aí perto de você? Que Deus abençoe e que Deus ache em você uma parceira